A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra e também entregarmos a nossa vida, nossa família, nossa noite nas mãos do Senhor, amém? E é com muita alegria no coração que estamos aqui para mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites com a meditação da noite, todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de ativar o sininho das notificações para que você possa receber o aviso de todas as vezes em que postarmos os devocionais aqui no canal. E que Deus lhe abençoe. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero trazer para a nossa meditação Eclesiastes, capítulo 3, nós estaremos lendo até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que nessa hora o Senhor nos dê sabedoria do alto, para que nós possamos compreendê-la e trazer para o ouvido de cada pessoa que se encontra aí do outro lado, Pai, em nome de Jesus, e que a palavra do Senhor vá de encontro aos nossos corações. Amém. Amém, meus irmãos? Como eu já disse, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós devemos estar alegres todas as vezes em que formos meditar na palavra de Deus, porque podemos ter a certeza que ela irá fazer um efeito no nosso coração, na nossa vida, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Então, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo, né, para a qual ela foi designada. E hoje nós temos aqui essa reflexão, uma reflexão, aliás, sobre o tempo, né? E aí a gente pode parar para pensar, meus irmãos, o que nós temos feito, né, com esse presente maravilhoso dado por Deus para nós, que é o tempo. Aqui a gente vê essa reflexão, né, de Salomão falando sobre a questão, né, de que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu, né? Então a gente precisa entender que há o tempo, né, da bonança e há o tempo também da escassez, né? Há tempo da gente falar, há tempo da gente se calar. Aqui a gente vê Salomão citando, né, algumas situações onde o tempo acontece, né? Tempo de chorar, tempo de rir, mas eu creio que ele estava fazendo uma reflexão sobre verdadeiramente, né, o que nós podemos fazer com o tempo e de que forma nós estamos entendendo o tempo que a gente está atravessando, né? A gente precisa entender, né, que há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes não chegou a hora ainda de nós alcançarmos aquela determinada bênção que a gente está pedindo ao Pai, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe se a gente já está pronto para receber, se a gente vai desperdiçar aquela bênção. Assim como uma criança, né, quando pede ao seu pai, à sua mãe ali um presente, né? Vamos supor, a criança é pequena, né, tem 5 aninhos e pede uma moto de presente.
né? Então, se os pais lhe entregarem uma moto, esses pais estarão sendo o quê? Inconsequentes, né? Esses pais estarão o quê? Colocando a vida do seu filho em risco e indo contra a lei também do país, não é verdade? Então, meus irmãos, Deus ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente está pedindo algo a Ele, mas ainda não é o tempo de nós recebermos, porque Ele, nos conhecendo por inteiro, Ele sabe se a gente vai estar preparado, né, para aquele recebimento daquela bênção. Então, nós precisamos entender, né, essa mensagem de hoje, ela traz para nós, em primeiro lugar, né, de que forma nós estamos utilizando o nosso tempo, esse tão grande presente, né? Será que a gente está jogando fora esse tempo? E em segundo lugar, né, o entendimento de que há tempo adequado para todas as coisas, né? Então, tem horas também que não é o tempo da gente falar, é o tempo da gente se calar, é o tempo de nós ouvirmos mais, né? Às vezes é o tempo da gente ensinar, mas às vezes é o tempo de nós aprendermos. Então, nós precisamos ter esse entendimento e aceitar, né, que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu, né? Então, que eu e você, que nós possamos, né, fazer essa reflexão também. A gente vê aqui no livro de Eclesiastes, né, Salomão trazendo diversas reflexões sobre a vida. E nós precisamos também ter esse tempo de refletir. A gente às vezes fica aí nessa correria do dia a dia e a gente não tem tempo nem de pensar sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Você já reparou isso? A gente corre, corre, corre e a gente não para, né, para ter um tempo de qualidade com Deus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Será que nós estamos tendo um tempo de qualidade com Deus? Ou será que o tempo que nós temos deixado para o Senhor é um tempo corrido, é um tempo onde a gente não tem condições, né, sequer de ouvir a voz dele, porque a gente só fala, fala, fala. Tem horas, meus irmãos, que é o tempo de nós ouvirmos Deus falar conosco através do silêncio, através, né, de uma meditação calma. Então, vamos parar, né, nesse dia, e aliás, nessa noite, né, e vamos falar com Deus. Senhor, me ensina a valorizar o tempo que o Senhor tem me dado. Me ensina a aceitar quando não é o tempo de determinada coisa. Me ensina a jogar fora todo tipo de ansiedade e eu ter calma para esperar o tempo do Senhor acontecer na minha vida, porque com certeza tudo irá bem. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos fazer essa reflexão, né? E também entregarmos ao Senhor em oração essa situação que eu sei que é uma situação difícil para todos, né? Que é buscar, né, ter um tempo de qualidade com o Senhor, ter um tempo de qualidade com a nossa família e também sabermos esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Amém? Então vamos orar nessa hora, entregando ao Senhor, né, todas as nossas petições e também esse propósito, né, de sabermos aproveitar o tempo, de sabermos entendermos o tempo certo para a nossa vida. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é lâmpada, Pai, para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Pai, que nessa noite o Senhor nos ensine a compreendermos que há um tempo determinado para todas as coisas, que se as coisas ainda não aconteceram, é porque não é o tempo certo do Senhor. Pai, nos ajude também a aproveitarmos melhor esse presente tão valioso que é o nosso tempo. Muito obrigada, Senhor, e que nós possamos ter um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de qualidade também com a nossa família. Que o Senhor nos ensine, nos ajude, Pai, que nós não desperdicemos o tempo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nessa hora eu lhe peço, sonde cada coração, Pai,
Que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, atendendo-os conforme a vontade do Senhor, dentro do tempo certo do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o socorro de muitas vidas nessa noite, Pai. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, salvar, meu Pai, em nome de Jesus. Entregamos tudo em Tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.